gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês já me conhecem, né? Eu me chamo Bruna, sou a professora de Geografia e vou continuar com vocês nessa caminhada aí dos conteúdos, né, referentes à disciplina de Geografia. Então, continuando, né, o conteúdo que vocês estavam vendo lá no capítulo 5, né? No capítulo 5 nós vamos falar sobre a cadeia agroindustrial, né? Que aí nós vamos falar sobre todo o processo produtivo nas indústrias que, né, fazem todo o processo de faturamento de produtos da agricultura, certo? Algo muito interessante, muito peculiar que vocês devem lembrar é que hoje a agricultura ela é extremamente modernizada. E essa modernização ela não aconteceu de forma assim, Deus quis, eu vou modernizar isso. Isso não, gente, tudo vai ter um propósito, um porquê. E geralmente esse propósito, o porquê é por conta de questões econômicas, né? Mexeu nos bolsos do povo, o povo tá no meio do mundo. E é bem isso. Então, com a modernização da agricultura, nós vamos ter a implantação de muitas técnicas modernas, né? Aquelas técnicas mais arcaicas, né, mais tradicionais, elas são substituídas por técnicas mais modernas, a fim de maximizar as produções, né, as colheitas, para que as colheitas elas sejam maiores e em curto prazo de tempo, porque isso significa o quê? Significa mais dinheiro. Não esqueçam disso. Então, com esse processo de modernização no campo, lembrando que aqui no Brasil esse processo de modernização ele vai ocorrer na década de 1950, 1960 e 1970, que é quando a gente vai ter o processo também de modernização industrial, né? O processo de industrialização brasileira. Ah, professora, então teve a industrialização no campo, a modernização no campo e a industrialização na cidade? Isso aconteceu basicamente no mesmo período. Não à toa que a nossa população ela deixa de ser basicamente, né, em sua maioria rural, deixa de ser rural e passa a ser o que em sua maioria urbana, justamente na década de 1950 para 60, né? Então nós vamos ter muita questão do êxodo rural que nós vamos falar, né, todo esse processo por conta da modernização do campo também e por conta do processo de industrialização da cidade. A modernização do campo, como eu já havia falado, ela vai acontecer por um motivo, principalmente para maximizar a produção com intenção visando o mercado externo. Professora, então quer dizer que a produção que é feita aqui no Brasil, boa parte dela não fica aqui dentro? Não, boa parte dela vai para onde? Vai para fora do país. Ela é o quê? Ela é toda planejada para que seja realizado o processo de exportação. Lembrando que a gente vai ter dois processos comerciais, exportação e importação. O processo de importação é quando o Brasil compra produtos de outros países e a exportação é quando o Brasil vende o seu produto para outros países. Então não esqueçam desses dois processos que são extremamente importantes para vocês entenderem nesses fluxos de mercadorias, de pessoas que vão ocorrer no nosso país. Uma outra questão também, quando a gente tem a modernização do campo, além do mercado, de querer atender um mercado externo, nós vamos ter um aumento aí dos impactos ambientais, professora. O que é que tem a ver os impactos ambientais com a agricultura? Gente, tudo a ver. Por quê? Se eu começo a modernizar, eu começo a maximizar a minha produção, eu vou querer ter mais o quê? Mais terras, né? Vou querer ocupar mais espaço. E para ocupar mais espaço, consequentemente, eu tenho que o quê? Desmatar muitas áreas, né? Para transformar em áreas produtivas, áreas nos quais eu possa plantar, né? Então é muito interessante isso porque também há um aumento, né, dos impactos ambientais. Só por causa disso, professora? Não só por conta disso. Existem outros fatores também, como a contaminação do solo. Mas por que a contaminação do solo? O que é que tem a ver, professora? Contaminação do solo. Tudo a ver, gente. Com a maximização da produção, nós vamos ter, né, antes disso, a utilização de produtos químicos que nós vamos chamar de fertilizantes
fertilizantes ou agrotóxicos, né? E esse tipo de produto químico, ele é extremamente prejudicial para o solo em grande quantidade, não só para o solo, mas para os recursos hídricos e principalmente para a nossa saúde, né? É muito interessante, aí vai ter uma missão para vocês, pesquisem no Google, produção, né, de fruticultura na Chapada do Apodi, no Ceará. Aqui no Ceará, né, trazendo e exemplificando aqui no Ceará nós vamos ter a região da Chapada do Apodi, que é Russas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro. Ali é uma região onde nós vamos ter uma grande produção da fruticultura, né, que aí tem melão, melancia, né, banana, e todas essas produções, elas são potencializadas por meio da utilização do quê? De fertilizantes, de agrotóxicos, e isso traz uma consequência muito ruim para a população próxima dessas plantações. Professora, mas o que tem a ver? A plantinha tá lá crescendo, né? O que tem a ver, né? A população ao redor? Esse tipo de agrotóxico, ele é disseminado através de aviões, pequenos aviões, né? Ele é pulverizado por meio de aviões. Então, esses agrotóxicos acabam indo o quê? Por meio do vento para as comunidades próximas, então contaminam os recursos hídricos, né? As águas, os solos e até as vegetações que não utilizam esse tipo de produto químico. Então, uma consequência, uma questão que é muito discutida aqui no Ceará, e não só no Ceará, em todo o Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de agrotóxicos. E isso vocês sabem que com o passar do tempo, né, o agrotóxico, né, esses produtos químicos, eles vão acumulando no nosso organismo e podem causar vários tipos de câncer, certo? Uma outra questão que nós temos que lembrar, fundamental, é que existe os tipos de sistemas produtivos, né? Especificamente nós vamos falar sobre o sistema produtivo intensivo. Aí vocês vão lembrar aí lá do cursinho, né? Que no cursinho nós temos o cursinho intensivo e o cursinho extensivo. O intensivo é aquele que dura apenas 6 meses e o extensivo é o que dura 1 ano. Então, no sistema produtivo intensivo, nós vamos ter uma área pequena com a grande aplicação de tecnologias. Para o quê? Para eu ter uma maior quantidade, né? Uma maior maximização da minha produção, né? Então, é característico da produção intensiva a utilização de muita tecnologia em uma área pequena. Já na extensiva, ao contrário, são áreas enormes, gigantes, que não são utilizadas tantas tecnologias ou técnicas, né, para maximizar essa produção. Beleza? Então, esse sistema, né, de produção intensiva, ela é especificamente voltada, ela foi criada para poder ter uma maior quantidade na colheita, né, no produto final, e uma menor perca, né, dos meus produtos. Lembrando que existem várias nuances que podem influenciar na qualidade final do meu produto, como doenças, né, as pragas, o tipo de espécie que eu estou cultivando, que isso também pode influenciar no final e pode baratear ou encarecer o meu produto, né? Geralmente, esse tipo de sistema produtivo, ele vai ser aplicado em forma de monocultura. Mono é apenas uma cultura, um tipo de plantação. É só soja, é só milho, né? É só melão, é só melancia, é só banana. Então, geralmente ele é aplicado, né? É uma especialização em um tipo de cultura, né? Geralmente aqui no Brasil nós utilizamos para a soja e para o milho, né? Então é muito marcada pela a utilização de tecnologias, né? A questão do maquinário, dos tratores, professora. Mas antigamente era assim? Não, antigamente nós tínhamos uma mão de obra, né, uma quantidade de mão de obra bem elevada para conseguir suprir todas as demandas, né, dessas colheitas. Hoje não. Com a modernização do campo, o que é que aconteceu? Essas mãos de obras foram cessadas, exterminadas, e foi implantado o que? A utilização de máquinas. E para você, né, manusear essas máquinas é necessário o quê?
uma capacitação. Então surgiram que novas profissões, contudo com um maior nível de qualificação. Por isso que teve um processo tão intenso de êxodo rural, né? Por quê? Porque a população que sobreviveu e que se manteve no campo trabalhando, né, nessa área rural, ela tinha que ter, querendo ou não, um pouco mais de qualificação, certo? Não foi com todo mundo, mas foi um número bem expressivo. E no tipo de produção, no sistema produtivo intensivo, a gente vai ter, além da produção, né, na questão, da utilização de tecnologias, elas vão ser feitas em todos os processos. Professora, é só na colheita? Não. Antes da colheita, a gente já começa com o processo de utilização das tecnologias, como, por exemplo, o processo de clonagem e melhoramento das sementes. Professora, a semente sendo clonada, sim, as espécies, aquelas espécies que conseguem se adaptar ao clima, melhor ao clima, né? Aquelas que conseguem, ao final, dar um produto mais bonito, maior, né? Com a cara mais, assim, né? De vendável. Por quê? Tudo isso, todo esse sistema, ele vai ser montado e criado especificamente para o quê? Para criar um produto especial para a venda, ó, para outros países, né? Processo de exportação desse produto. Então não esqueçam disso. E uma outra técnica também que melhorou muito na questão da produção agrícola aqui no Brasil, especificamente, principalmente na região centro-oeste e nordeste, foi a irrigação. A irrigação, ela foi literalmente uma mão na roda, porque ela possibilitou levar água a áreas secas, né? Possibilitou a origem de colheitas em áreas onde não eram propícias, né? Por conta de não ter a presença de água. Então a irrigação hoje ela é fundamental para as plantações, para as colheitas, né? Lembrando que nós vamos ter um uso intensivo de fertilizantes, né, de produtos químicos, que são os agrotóxicos, que nós já falamos, né, todos os contras dos agrotóxicos. Professor, mas é só contra, gente. Se faz mal para nossa saúde, nós temos que enxergar assim, mas querendo ou não, ele vai deixar o produto mais bonito, né, com uma maior qualidade, um produto maior. Aquele produto que ele é literalmente a capa de revista, né, que ele vai estar bem num padrão para a exportação, que é isso que importa. Um produto, ele tá dentro de um padrão de qualidade para que ele consiga ser exportado. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas agroindústrias e eles mesmos falam lá dentro que se uma fruta, por exemplo, a banana, ela não tiver dentro do padrão, que é o peso, né, a casca dela não tiver em uma coloração certa, ela não vai ser exportada. Ela vai ficar onde? No mercado interno. Então, professora, quer dizer que os nossos produtos não são produtos tão bons quanto aqueles que vão para fora do Brasil? Exatamente. Nós temos sim produtos de qualidade, mas os produtos que são exportados, eles têm uma qualidade superior, porque eles necessitam atender vários tipos de padrões para conseguir serem exportados. Beleza? Tudo tranquilo. E pra gente finalizar, nós também não podemos esquecer o que? Do sistema produtivo familiar, né? Ao contrário das agroindústrias, né, que são grandes propriedades, geralmente pertence a uma única pessoa, né, que a gente vai ter a questão da concentração de terra, outras questões que podem ser discutidas posteriormente. O sistema de produção familiar geralmente vai envolver o que? Pequenas propriedades, nos quais toda a família ela tá envolvida nesse sistema agrícola, né, com a utilização de técnicas mais tradicionais, né? Muitas vezes eles não possuem acesso a investimentos, né, financeiros, nos quais possam possibilitar, né, a modernização desse tipo de plantação, beleza? E geralmente esse tipo de sistema, ele é um sistema mais consciente com relação ao uso da natureza, né? Eles têm uma maior consciência ambiental. E vocês devem saber que boa parte da nossa produção interna que é produzida e é consumido no Brasil, cerca de 70%, é oriundo desse sistema
produtivo familiar, né? Então é oriundo de quê? De pequenas propriedades, de pequenos agricultores, né? Então é muito interessante. Mas professora, mas a gente tem várias fazendinhas aí enormes. Por que que essa galera não vende para o mercado interno? Porque o foco deles é o quê? O mercado externo. Eles conseguem mais dinheiro exportando esse produto. Beleza, tudo tranquilo. E algo que é muito interessante nós falarmos também, para finalizar aqui, né, que nós já vamos começar a resolução de exercícios, é com relação à economia solidária, que aí também vai começar todo um ciclo, né, principalmente nos interiores e na região também, nas regiões urbanas, de criação de cooperativas, né, de pequenos produtores que se reúnem para criar cooperativas para tornar o seu produto mais competitivo no mercado. Não esqueçam disso. Então, pegue o livro de vocês aí na página 97 para a gente ler o texto e resolver as questões. Então, pessoal, voltando para a gente resolver na página 97. Mas antes de começar a resolver as questões da página 97, vamos ler o texto que tem antes, né? Que vai falar justamente sobre a questão dos agrotóxicos, né? Que é muito interessante vocês lembrarem todas essas questões. Então, pessoal, voltando aqui, nós vamos resolver agora a página 97. E antes de resolver as questões, nós vamos ler o texto presente nessa página, que vai falar justamente sobre a questão dos agrotóxicos, né, dos produtos químicos, que são muito importantes de vocês compreenderem, beleza? Então, nesse quadrozinho que tem na página 97, em foco, saiba tudo sobre os ovos contaminados que ameaçam a Europa. Os supermercados na Holanda e na Alemanha retiraram das prateleiras milhões de ovos suspeitos de estarem contaminados com pesticida tóxico fipronil, após um alerta lançado pelas autoridades de segurança alimentar holandesas. O fipronil, em comercialização desde 1994, é utilizado como inseticida. Quando atua nas células dos insetos, estes morrem, né, de hiperexcitação. O pesticida está presente em vários produtos antiparasitários, usados em animais domésticos, como spray ou coleiras antipulgas, né? Então a gente já vê que não é um negócio bacana para nossa saúde, né? Na agricultura é aplicado contra pragas que atacam o milho, o girassol ou as maçãs. Contudo, desde 2004, o uso do pesticida foi proibido na França e em outros países europeus por levar à morte das abelhas. Olha aí, já vai vendo aí várias consequências, né? Continuando, o pesticida é solúvel na gordura, o que significa basicamente o fipronil pode infiltrar-se no leite, nos ovos e na carne dos animais que o consomem. É por isso expressamente proibida em animais destinados ao consumo humano, como vacas ou galinhas. Em grande quantidade, o fipronil é considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como moderadamente tóxico para o homem. Os possíveis consumidores dos ovos infectados não ocorreram, portanto, riscos elevados, além da eventual ingestão do pesticida sem que isso represente um perigo. Um professor de toxicologia alimentar, Jean-François Namborny, afirmou que em grande quantidade o fipronil pode causar dores de cabeça e conduzir ao coma, mas que para isso seria necessário inalar solução concentrada, né, em uma grande quantidade. O escândalo instalou no passado dia 2 de agosto, quando a Holanda alertou que tinha encontrado a substância em vários lotes de ovos. A Bélgica e a Holanda, onde a contaminação ocorreu, mobilizaram-se para encontrar os responsáveis e os inquéritos realizados nos dois países que levaram à detenção de 2 responsáveis pela empresa holandesa que alegadamente usou inseticida em explorações avícolas. A rede de supermercados mais importantes da Holanda garantiu que os ovos seriam devolvidos e destruídos. Na verdade, esta situação já soma prejuízos na ordem dos vários milhões de euros. Gente, é muito dinheiro, né? 12 países europeus já reportaram que foram atingidos pelo caso de ovos contaminados com inseticidas
Tóxicos: Áustria, Eslováquia, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido, Luxemburgo, Suécia, Romênia e Holanda já reportaram a existência de ovos contaminados nos seus circuitos comerciais, né? Então você vê aí o tamanho da influência que esses produtos químicos eles podem causar, né? Eles podem se disseminar em todo o mundo através de um produto que são os ovos, né, gente? Então, é bem complicado, é necessário muita cautela na utilização desse tipo de produto químico. Vamos lá para a resolução das questões. Primeira, de acordo com o texto, que tipos de problemas estão associados à contaminação de alimentos para o consumo humano por fipronil? Tem numa partezinha, acho que 1, 2, 3, 4, 5, no 6º parágrafo, lá no meio vai falar o seguinte: o fipronil pode causar dores de cabeça e conduzir ao coma, né? E isso significa o que, professora? Que um produto químico, ele em grande quantidade, ele pode sim acarretar muitos problemas de saúde para os seres humanos, né? Não só para os insetos, mas sim para os seres humanos. Em sua opinião, por que os pesticidas são aplicados em plantações se já é sabido que o uso dessas substâncias é maléfico para a saúde dos humanos e para o meio ambiente? Por que vocês acham que ainda é utilizado? Esse tipo de produto químico, ele é muito utilizado, como nós já havíamos falado, para maximizar a produção, para tornar a produção, a colheita mais rápida, para tornar os produtos mais bonitos, né? Aqueles produtos assim que você vê, né? Você pode tirar uma foto com um produto, né? Literalmente, para que os produtos atendam um padrão internacional de qualidade, né? Mas é aquela qualidade assim, né? Entre aspas, né? Que depois você vai pegar, vai pagar um preço muito caro, porque você vai estar o quê? Ingerindo produtos químicos. A terceira, por que tantos países detectaram a existência de alimentos contaminados em seu território em um curto período de tempo, né? Isso daí aconteceu principalmente porque a Holanda, ela fez o quê? Ela alertou vários países, né? Por conta de ter encontrado essa substância em vários lotes, e ela fez certo, né, em alertar os outros países. A quarta, você tem conhecimento de algum pesticida ou agrotóxico utilizado na produção de alimentos que consomem? Se sim, quais são? Procurem isso daí, quais são os agrotóxicos mais utilizados aqui no Brasil, que muito provavelmente a gente já teve contato com ele através dos produtos. Por isso que é tão importante, hoje vem aumentando, e nós vamos discutir isso na próxima aula, vem aumentando muito o consumo de produtos orgânicos, né, professor? O que são os produtos orgânicos? São aqueles produtos que são livres de fertilizantes ou agrotóxicos, mas em contrapartida, por ter todo o processo natural, né, em ter uma preocupação com o meio ambiente, esses produtos são o que mais caros, infelizmente, né? Em boa parte são produzidos por pequenos agricultores, né? Como nós já havíamos falado que cerca de 70% da produção interna, né, de consumo de produtos agrícolas aqui no Brasil é oriundo da produção, né, do sistema produtivo familiar. Beleza, vamos agora lá para a página 99, né? Tem um outro texto que ele vai falar, né, sobre a questão de roupas envenenadas. Olha que bacana, né? Então vamos lá. Como suas roupas estão envenenando nossos oceanos e o fornecimento de alimentos. A primeira vez que a professora Sherry Masson cortou um peixe dos Grandes Lagos, ela ficou alarmada com o que encontrou. As fibras sintéticas estavam em toda parte. Sob o microscópio, eles pareciam estar tecendo-se num trato gastrointestinal. Embora estivesse estudando a poluição aquática nos Grandes Lagos dos Estados Unidos por vários anos, Manson, que trabalha para a State University of New York, Freedom, nunca viu nada parecido. Novos estudos indicam que as fibras de nossas roupas podem envenenar as vias navegáveis e sua cadeia alimentar em grande escala. As microfibras minúsculas linhas de tecido foram encontradas em
abundância em litorais onde águas residuais são liberadas. Professor, o que são as águas residuais? São águas que geralmente são provenientes de rios ou lagos que muitas vezes elas estão contaminadas por esgoto, né, que são as águas de efluentes, por isso que são águas residuais, porque vão possuir resíduos de efluente. Agora os pesquisadores estão tentando identificar de onde essas fibras de plásticos estão vindo. As microfibras sintéticas são particularmente perigosas porque têm o potencial de envenenar a cadeia alimentar. O tamanho das fibras também permite que sejam facilmente consumidas por peixes e outros animais selvagens. Essas fibras plásticas têm potencial para bioacumular, concentrando toxinas nos corpos de animais maiores, além da cadeia alimentar. Em um artigo revolucionário de 2011, Mark Brown descobriu que as microfibras constituem, né, 85% de detritos humanos nas áreas costeiras do mundo. Além disso, as fibras também estão sendo encontradas em água doce. Essa não é apenas um problema costeiro ou marinho, diz Abigail Barros. Das quase 2.000 amostras aquáticas processadas por Barros, cerca de 90% dos detritos eram microfibras, tanto em água doce como no oceano. Então, né, você vai aí falar, nós hoje temos, né, um processo crescente da presença de microplásticos, né, dessas microfibras, tanto nos oceanos quanto nos nossos rios, nossos lagos. Primeira questão, segundo a reportagem, quais são os danos causados pelas fibras sintéticas em oceanos e reservatórios de água doce? Elas podem se disseminar em todo o ambiente e a biota, né, a fauna desse ambiente, achar que esse tipo de fibra, né, de microfibra, o microplástico é o quê? São alimentos e acabam o quê? Ingerindo, né? E isso vai acabar se depositando aonde? No seu organismo. E isso é um problema porque ela pode envenenar esses animais. Com a ajuda do professor de Química, define e cita exemplos de fibras sintéticas e artificiais utilizadas na indústria têxtil. Isso daí vocês vão pesquisar lá no Google, certo? Missão do dia. Outra missão, né, na verdade. A terceira, quais são os impactos para os seres vivos aquáticos do descarte inadequado de fibras sintéticas, né? Essas fibras, elas podem, como ele diz aqui até no texto, né, bioacumular, e elas podem liberar toxinas para esses animais, né, da fauna marinha. Professor, o que é fauna, o que é flora? Fauna, eu estou me referindo aos animais, e flora, eu estou me referindo à vegetação. Professor, mas existe fauna no mar? Sim, existe fauna, sim, existem animais, são as espécies marinhas, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou entrar em contato através do portal Ensine, que com certeza eu irei tentar resolver da melhor forma. Então, pessoal, até a próxima aula e um beijão!